Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Peço a vocês que peguem a apostila volume 3 e abram na página 31 da apostila de vocês e acompanhem comigo. Hoje nós vamos falar da atmosfera, ambiente e sociedade. Esse tema ele vem então nos abordar algumas questões que a atmosfera ela vem trazer, sobre alguns fenômenos que ocorrem na superfície terrestre, através dos resultados da relação entre a sociedade e a natureza, na produção do nosso espaço geográfico. Então, o que ocorre na nossa superfície terrestre, que tem resultado, então, a relação entre a sociedade e a própria natureza, quais são as ações que os seres humanos promovem, que desenvolvem no nosso meio, no nosso espaço geográfico e que tem relação aí com a atmosfera. Nossas ações se desenvolvem em meio ao ar atmosférico, que, como estudamos até aqui, apresenta um grande dinamismo, influenciando de maneira direta as atividades da sociedade sobre a superfície terrestre. Podemos dizer, portanto, que o clima e o tempo atmosférico são parte do espaço geográfico, Então, eles fazem parte do nosso espaço geográfico, pois dependemos muito do clima, do tempo atmosférico, Como eu falei para vocês, o tempo atmosférico é condições momentâneas, como está hoje, nublado, se está ensolarado, e o clima é questões aí permanentes, o tipo de clima, que é sentido diariamente aí. Você já deve ter percebido que a dinâmica climática é algo extremamente complexo. Com certeza, gente? A dinâmica climática ela é complexa e sofre influência de diferentes fatores. Grande parte dos climatologistas atuais discutem a influência das atividades humanas sobre o clima, havendo posturas muito alarmantes, Outros, em quantidade menor, são mais céticos, são mais descrentes, não acreditam, no que se refere à capacidade dos seres humanos intervir de maneira determinante no clima global, Então, muitas pessoas, muitos climatologistas não acreditam que, os seres humanos, que a capacidade dos seres humanos intervir no clima global não é tão intensa, Alguns outros já falam que há influência das atividades humanas sobre o clima, De qualquer modo, o impacto das atividades humanas sobre as dinâmicas climáticas locais e regionais, bem como sobre a qualidade de vida das populações, é uma preocupação de todos, Sim, gente, porque as atividades humanas elas promovem impactos, sobre as dinâmicas climáticas dos locais. Por exemplo, com a poluição, ela vem trazer o que o aquecimento global, e o aquecimento global pode modificar aí nas condições climáticas, até mesmo, aumentar a porção do calor, diminuir as porções aí, de precipitações, as chuvas e assim por diante. Atualmente, cientistas do mundo todo estudam alterações climáticas globais por meio do IPCC, que é o Intergovernmental Panel on Climate Change, que em português IPCC significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Essa organização ela é ligada à ONU, Organização das Nações Unidas, que é onde que vai pesquisar, que vai fazer, a monitoração do planeta, do clima sobre do clima do nosso planeta Terra aí, tá bom? E aí elas vão pegar,
né, juntamente com a ONU, né, e começar a monitorar tudo aquilo que tem respeito aos seres humanos, né, e aí promover leis ou promover, né, comunicados a determinadas regiões, né, a determinados países, como que está, né, a sua ação de acordo com a atmosfera. Suas pesquisas detectaram variações importantes no comportamento da temperatura do ar atmosférico no último século. Muitos atribuem essas variações à intensa atividade humana sobre a Terra e afirmam que, como resultados, eventos extremos tendem a ser mais frequentes nas próximas décadas, né? Então eles começaram a perceber que a atividade intensa do ser humano sobre a Terra, né, ela vai trazer alguns eventos, principalmente aqueles eventos que podem ocasionar problemas, né, aos seres humanos. E aí, gente, a atividade humana ela vai interferir sim, né, de certa forma aí na condição climática, no tempo atmosférico, na condição de ocorrência de alguns fenômenos, né? E aí é ocasionado então alguns problemas aos seres humanos aí, né? A sociedade humana. Como por exemplo, menciona recordes de secas, né? Então é para você ver, temos áreas muito secas, quase não se chove, é o que é perceptível nos dias atuais, né? Ou ocorrência de furacões em locais onde não se tinha registro anterior, né? Como eu falei, né? Quase não se chove, como é perceptível em algumas regiões e outros locais, né? Existe muito volume de água, de chuva ocasionando aí, né? Enchentes, né, problemas e ocorrência de furacões, né, em locais onde não se tinha registro anterior. Olha para vocês verem, né, como ocorreu em Santa Catarina em 2004. Então, Santa Catarina não existia ocorrência de furacões, né, nessa época e aí ocorreu, né, trazendo problema para Santa Catarina e que pegou as pessoas despercebidas, né, que foi o furacão Catarina em 2004, né, que ocorreu. Como vocês podem ver, né, deixou muitas pessoas desabrigadas. O furacão Catarina, que atingiu o estado de Santa Catarina no sul do país em 2004, foi o primeiro a ser registrado na região. Causou muitos prejuízos, milhares de casas danificadas e pessoas desabrigadas, além de centenas de feridos e 11 mortos, né? Então olha para vocês verem como que a ação do homem, né, pode prejudicar, né, e mudar as ocorrências climáticas aí, né? E a aparência de alguns fenômenos em lugares que não se tinha antes, né? E alguns cientistas associam a ocorrência até então inédita no fenômeno do aquecimento do planeta. Na imagem, um morador reconstrói sua casa antiga pelos ventos em Passo de Torres, Santa Catarina, em 2004, né? Então olha para vocês verem, né? Então cientistas associam essa ocorrência inédita, né, que ocorreu no ano de 2004 em Santa Catarina ao fenômeno do aquecimento do planeta, né? Então é o aquecimento global, né, gente? Então as atividades humanas têm sim algumas interferências na vida, né, na própria vida. E aqui nós temos então que a atmosfera apresenta ciclos, né? Onde ocorrem alterações no comportamento dos fenômenos, né? Então promovem então, né, gente, alterações no comportamento. Isso desde muito antes nas primeiras indústrias ou até dos primeiros humanos. Essas mudanças climáticas globais no passado remoto demonstraram que mesmo sem a presença humana o clima se transforma naturalmente, né? Então, o clima, ele, né, a sua dinâmica climática, ela vem se transformando de antigamente, né? Desde
ela vem se alterando aí, né? Desde antes dos seres humanos, sem a presença dos seres humanos, né? O que esse trecho, né, vem falar é que quando começaram então se instalar as primeiras indústrias, né, ou até né, a ação dos primeiros humanos começaram a ser intensa e prejudicando o meio ambiente, né, ou seja, alterando o clima, né, alterando as condições climáticas, aí então, né, essas mudanças, esses fatores começaram a ocorrer de forma mais intensa, né? E de qualquer maneira, a intensa atividade dos seres humanos deve ser considerada como um elemento que pode influir de modo significativo no comportamento do ar atmosférico, né? Como eu falei para vocês. Como já ocorreu em casos de áreas florestais, né? Casos de áreas florestais, temos então o desmatamento, temos então, né, as queimadas, né? Nos rios ocorre lagos e outros elementos naturais, né? Quando falamos de rios, lagos, né, estamos falando aí da poluição dos rios, né? Ou seja, do uso desordenado da água, ocasionando a seca de alguns lagos, né? Que após destruídos ou degradados, deixam de fornecer umidade à atmosfera local, por exemplo, né? E aí gera esses problemas, né? Pois não deixar, né, de fornecer a umidade necessária. E aí é onde que entra, gente, o fenômeno ilhas de calor, né? O que é esse fenômeno? Olha para vocês verem então a temperatura no final da tarde, né? O que vai acontecer? Nós temos aqui um pequeno gráfico, né, nessa imagem mostrando que a temperatura ela varia de 30, 31, 32, 33 graus, né, até acima dos 33. E como vocês podem ver, no local onde que está, né, aparecendo aí a palavrinha rural, né, o que acontece? O clima ele é bem menos intenso, ou seja, ele é mais baixo, né? Abaixo dos 30 graus aí, como vocês podem ver, né? 30, 29, 28, 26 graus. Então é bem mais fresco, onde que se tem a presença de árvores, né? Onde que se tem a presença aí, né, do verde, né, das sombras. Então a umidade do ar ela é bem, né, mais intensa, então o ar ele é mais úmido, então a temperatura ela diminui. Aqui nós temos a presença do bairro residencial suburbano também. Olha para você ver que a temperatura ela já começa a se elevar. Aqui nós temos uma zona comercial. Então, zona comercial, que aconteceu aqui? Menos verde, né? Menos mata, menos vegetação. A temperatura já se passou, né, dos 30 graus aí. E chegando então, né, no centro da cidade, que é chamada então ilha de calor, esse fenômeno de ilha de calor, né? Onde que o centro da cidade ele está sem volume verde, ele tem mais estradas, tem mais asfaltos, né? Tem mais casas construídas e o fluxo de pessoas ali dentro ele é intenso, é maior, né? O que vai acontecer? Os raios solares eles vão bater e ser repelidos novamente, né? E aqui não tem, né, as plantas para poder absorver um pouco da radiação solar, né, dos raios solares, e aí ela vai voltar e aumentar aí a capacidade térmica naquele local. É por isso que é comum sentirmos, né, pessoas falar, ai, que vento quente, né, que passou aqui, que brisa quente, né, por causa desse fenômeno, ilha de calor, né, que é devido, né, ao desmatamento, menos condições de áreas verdes, né, e mais fluxos de pessoas, carros, né, motos e ônibus, né, passando. Então gera poluição, gera aumento térmico aí, né, nessas cidades. E aí nós vamos então vendo que essa temperatura ela vai diminuindo no decorrer,
né, que vão aparecendo mais vegetações, ou seja, a umidade ela vai aumentando, né? Então nós temos bairro residencial, onde que esses bairros residenciais, a construção aí, né, são importantes, né, e prezam muito os verdes, né, árvores. Temos parques e praças também. Olhe para vocês verem que a temperatura ela cai. Bairro residencial suburbano também, né? E passando para o rural agrícola, né? Essa temperatura ela diminui. Então, olha para vocês verem que esse pequeno gráfico ele vem mostrar, né, a condição desse fenômeno ilha de calor, que é devido à ação humana, né, gente? Mais uma vez os seres humanos interferindo, né, no fator climático. Então, o fenômeno atmosférico conhecido como ilha de calor consiste numa área urbanizada, né, ou seja, o centro das cidades, que apresenta temperaturas mais elevadas do que em torno, né, o rural ou menos urbanizado, como eu expliquei para vocês no gráfico, tá bom? Processo de urbanização. Com o processo de urbanização, esse fenômeno ele vem ocorrendo de forma mais frequente. Então, quanto mais número de cidades, né, mais ruas asfaltadas, mais ruas compactadas, menos solo, né, exposto, menos vegetação, esse fenômeno vai ocorrer, né, ou seja, o fenômeno de calor, pois apresenta principalmente nas grandes cidades e nas áreas industrializadas, né? Como eu falei para vocês, sem verde, sem vegetação. Diversas características modificam o balanço energético da superfície. Como eu falei sobre os raios solares, né? Eles são expelidos novamente para a atmosfera e ali ela é superaquecida, né? Conforme vocês estudaram no capítulo anterior, né? Sobre o balanço da energia, pois altera o processo de absorção de energia solar e aumenta a temperatura nas regiões centrais da cidade. São muitos os fatores que influenciam para que as ilhas de calor ocorram com maior frequência, sendo um dos principais seguintes, né? E aí nós vamos ter aqui, gente, alguns pontos, né, que promovem aí a frequência, né, influem, né, seja os fatores que influem, né, para que as ilhas de calor elas apareçam, né, com maior frequência. Então nós temos o primeiro aí é o tipo de superfície. Quando falamos de superfície pavimentada, ou seja, asfaltada, né, com asfalto e concreto para a implantação das ruas, avenidas, né, estacionamentos, construções, prédios, casas, é aquecida pelos raios solares e libera o calor para o ar atmosférico, como eu falei para vocês, né? A radiação solar, os raios solares batem nessas áreas asfaltadas, com concretos, com ruas, né, avenidas e assim por diante, e não sendo absorvido, ela volta para a atmosfera e superaquece, né, liberando o calor. Presença de vegetação, olha aí. As plantas absorvem parte da energia solar para realizar a fotossíntese, né, e liberar o oxigênio no ar, como nós falamos na aula passada, de forma que a ausência de áreas verdes ou mesmo árvores na calçada faz com que o calor aumente, né? Então, olha para vocês verem. A ausência de áreas verdes também, né, gente, promove aí o aumento do calor, né? Então, tirando as árvores, né, ou seja, desmatando, o calor ele aumenta, né? As ilhas de calor elas são mais propícias nessas áreas. Partículas sólidas e gases poluentes. Olha aí, as áreas urbanas apresentam grande concentração de veículos e indústrias. Este lança na atmosfera gases e partículas que acentuam o efeito estufa natural, né? Ou seja, aumentando a capacidade térmica aí do nosso efeito estufa natural, tá bom? E por último, nós temos a verticalização do espaço urbano, que é a presença, né? Quando falamos de verticalização, estamos falando da presença dos edifícios nas áreas das cidades,
né, que quanto mais verticalização, como vocês estão vendo aqui, né, mais calor vai ser promovido, né, pois temos aí, né, a prejudicação da circulação dos raios solar, dos ventos, né, ou seja, os ventos eles vão ser barrados, não vai ter, né, quase nenhuma capacidade de passar vento ali devido à verticalização, né, ou seja, o calor ele vai ser mais intenso e quando, né, os raios solares são, né, infiltrados por entre esses prédios, esses edifícios, é muito dificultoso a dissipação do calor, ou seja, do calor ir embora, ele vai ficar ali, né, vai ficar concentrado ali naquela região e não vai ter como ele se dissipar, tá bom? Então esses são os pontos importantes aí, como eu falei para vocês, né, que promove esse tipo de fenômeno, ilha de calor. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, a atividade humana fazendo com que, né, a atmosfera ela tenha alguns problemas, né? E aqui nós temos, então, né, uma das soluções para reduzir o fenômeno de calor é a introdução de maior número possível de espécies vegetais, áreas verdes nos espaços urbanos, pois elas tornam a temperatura mais amena. Né, então a temperatura ela vai diminuir quanto mais verde tiver, né, como lá no esquema também eu falei para você. Medidas que visam de reduzir a circulação automóveis também pode diminuir a quantidade de poluentes lançados, contribuindo para a redução da temperatura do ar atmosférico. Um exemplo é o sistema de rodízio de veículos que permite a circulação de automóveis em dias alternados, né, conforme o número do emplacamento. Isso ocorre, gente, em grandes cidades, né? Eles vão pedindo para as pessoas que têm placas no número tal poder circular e os outros não. E aí as outras pessoas terão que utilizar ônibus, né, automóveis coletivos, né, metrôs e assim por diante. Então aqui em nossa região que é pequena não tem esse rodízio, né? Porque o número de automóveis são menores, né? São poucos. E aí, gente, nós vamos ter também outro fenômeno chamado de chuvas torrenciais, né? Que são aquelas chuvas, né? Que promovem tragédias relacionadas a grandes temporais que vêm se repetindo. Ocorre quando existe precipitação alcançados normalmente no período das semanas são atingidos em poucas horas, ocasionando sérios transtornos, né? Então essas chuvas torrenciais, né? Elas vão sendo alcançadas aí, né? As precipitações, os índices maiores, né? Os índices mais fortes de precipitação, eles são atingidos em poucas horas, do nada ocorre, né? Então aí quase não é perceptível e geram problemas, né? Essas chuvas torrenciais, elas afetam principalmente as grandes cidades, né? Onde o adensamento populacional é muito grande e a necessidade de vias de circulação ou de moradia, né, leva a intensa ocupação do solo. E aí é feita, né, a compactação, a pavimentação do solo e não se tem onde, né, essas águas da chuva se infiltrar, né? O solo ele está coberto, não tem como infiltrar, né? Mesmo em áreas onde a presença de casas não é recomendada e até mesmo é proibida pela lei ambiental, né? Então, os seres humanos, eles constroem locais aí que não é recomendado, né? Devido aí a essa intensa ocupação do solo, essas chuvas torrenciais que ocorrem com intensidade, né, com forte intensidade, com volume maior de precipitação, vão trazer, né, problemas, principalmente com enchentes, né? E é fundamental, né, que as áreas próximas aos leitos dos rios sejam cobertas por vegetação e preservadas, né? Porém, não é isso que acontece né, em geral aí em vários locais. Os rios que cortam as grandes cidades não apresentam mais proteção vegetal, né? Ou seja, as
pessoas vão lá, constroem as cidades ao redor de rios. E aí o que eles fazem com os rios? Destrói essa mata ciliar, né? Compacta aquele solo com pavimentação, e aí eles vão ser mais propícios a enchentes, né? Que ocorreria de forma natural nas áreas ao redor das margens, principalmente nas várzeas. E aí o que acontece, né? Geram grandes planícies alagáveis, né? E aí essas planícies alagáveis que foram construídas, casas ao redor, que foram construídas, né, locais e cidades ao redor, essas planícies alagáveis, elas vão sendo avançadas, né, sobre as áreas pavimentadas e densamente povoadas, e tornam-se inundações, né? Porque antes era normal, né, de ocorrer aquelas planícies, né, aqueles locais mais planos, né, que eram alagáveis antigamente, né, porém era filtrado pelas plantas, né, pelas vegetações, e hoje não se tem. Ocorre aí esse fenômeno, né, gente? Ou seja, de enchentes, né? Pois o solo ele não está mais exposto e aí está totalmente pavimentado, como vocês podem ver nessas duas imagens, né? Mais uma vez, o ser humano tem intensificado esse fenômeno por meio de desmatamentos e das construções de áreas em encostas, tá bom? Então, como vocês podem ver, aqui são dois tipos de inundações, né? A Praça Central de Anamã, no Amazonas, em 2017, né? Onde que as casas foram construídas em áreas, né, propícias a alagamentos, devidos aí a essas chuvas torrenciais, com um volume maior, e o solo está pavimentado, ele não vai infiltrar, e bueiros vão ser entupidos devido à poluição também, né, gente? E aqui da mesma forma acontece, né, em São Paulo, como é normal, né? Hoje em dia é normal de saber, né? Ou seja, são fenômenos que ocorrem aí, né, pessoal, sem que o ser humano espere, né? Então, quando no volume de chuva é maior, principalmente em São Paulo, sempre ocorre, né, esses alagamentos. E aí, gente, aqui vem falando que a vegetação impede que a chuva de atingir a superfície de forma direta, né? Atua no sentido de manter a integridade do solo pelas ações de suas raízes, né? Com um grande volume de chuva, o solo fica encharcado, mais pesado, e tende a descer em encostas, provocando destruição pelo caminho, né? E aí, com a ação da vegetação, isso ia ser impedido, porém as pessoas estão desmatando, né? E a remoção de pessoas que vivem em área de risco é uma necessidade urgente, porém a dificuldade de sua realização, uma vez que existem recursos públicos para compensar aqueles que são removidos, além de relutância das pessoas, né? Receosas de abandonar as suas casas. Então, aí as pessoas, elas têm receio de abandonar o que foi construído, né? Que eles lutaram para fazer aquilo, porém em áreas, né, de encostas, áreas perigosas, né, de encostas, né? Mas eles têm esse receio, e uma vez também que para realizar essa, né, essa remoção dessas pessoas dessas áreas de risco, o que tem que fazer, né? Os recursos públicos, eles têm que ser utilizados, né? Tem que construir outras casas para esses povos, e aí é escasso, né? Como diz a prefeituras, né? Os governos, eles falam que os recursos são escassos, então não tem como. Outro fenômeno que ocorre bastante aí, gente, na atmosfera, né? E promove alteração nos nossos sistemas aí, né? Da atmosfera, e ocorre nas cidades, são os furacões, né? Os furacões são exemplos de fenômenos naturais que vão causar alguns problemas, grandes perdas, né? Que pode haver dificuldades quando se trata, né, desse tema, que pois não se deve confundir furacões com tornados. São furacões, gente, o que eles são? São tempestades ou ciclones tropicais que se formam sobre os oceanos e áreas de baixa pressão,
né, como ciclonais, receptoras e de ventos, né? Nos locais onde a água apresenta temperaturas mais altas, por volta de 27 graus. A temperatura da água favorece a umidade derivada do ar de baixas pressões, causam formação de um sistema de nuvem muito carregadas. E aí, gente, o furacão, então, como muitos, né, de vocês aí tiveram até mesmo uma dúvida. E aí, então, furacão, eles são formados sobre os oceanos, né, em áreas de baixa pressão atmosférica, e onde a água apresenta temperaturas mais altas, por volta dos 27 graus. Então, o furacão ele é formado em locais oceânicos, né? E a movimentação do ar ela vai provocar ventos com chuvas muito fortes, como se faz, né, com esse gigantesco sistema que se desloca atingindo ilhas e continentes próximos a esses locais, né? Próximos a esses locais que são favoráveis à formação. Né? E tá pedindo para vocês observar o esquema na página 3, material de apoio, né? Mostrando aí como é feito, então, a formação dos ciclones. No continente americano, os ciclones tropicais, né? Que se originam sobre o Oceano Atlântico são chamados de furacões. O mesmo tipo de sistema quando é formado no Oceano Pacífico e ele é denominado de tufão, né? Então, existem esses dois tipos aí. E por fim, gente, nós temos, só falar, né, que o principal combustível para a ação desses ciclones aí, né, desses furacões, né, o principal combustível aí, né, é a água quente que evapora do oceano, tá bom? Então fiquem ligados nisso aí. Então sua classificação medida da escala Saffir-Simpson, né, que foi um importante estudioso aí, né, que estuda esses furacões, e ele vem falar que a velocidade, né, ela varia de acordo com os ventos, né, ou seja, a velocidade dos furacões, elas vão variar aí de acordo com a velocidade dos ventos, iniciando-se em F1, né, que é a primeira escala dos furacões, onde que tem ventos de 117 a 151 km, até o F5, né, com ventos com mais de 250 km, né? Olha para vocês verem que estrago, né, que faz. E por fim nós temos os tornados, né, que são diferentes dos furacões, pois eles se formam sobre as águas dos furacões que se formam sobre as águas quentes dos oceanos, né? Os tornados eles vão surgir nas superfícies sólidas e líquidas, então ele vai se formar aí, gente, na superfície terrestre, né? Então a diferença, furacão nos oceanos, águas quentes, tornados, superfícies sólidas e líquidas, né, na superfície terrestre. Algumas regiões são mais propícias para esse fenômeno meteorológico, como o sul do Brasil e grandes planícies centrais dos Estados Unidos, né? Como eu falei para vocês ontem, quando se formam sobre a água, são denominadas trombas d'água. Os tornados duram apenas alguns minutos e ocorrem em pequenas áreas. Já os furacões duram dias e podem cobrir centenas de quilômetros, né? Então, olha para vocês verem, né, gente? Então, eles se formam sobre a água, são denominadas trombas d'água, né? Então, eles duram apenas alguns minutos, né? E ocorrem em pequenas áreas, diferente dos furacões que duram dias, né? E podem cobrir centenas de quilômetros aí, né? E o estrago ser maior. Os tornados são vórtices de ventos muito violentos que se formam em meio a fortes tempestades, em geral associados ao encontro das massas de ar com nuvens carregadas de umidade e com temperaturas quentes. Então, gente, eu peço a vocês que grifem essa parte aí falando sobre o que são os tornados, tá bom? A formação de tornados está relacionada aos centros de baixa pressão que ocorre durante as tempestades. Tais centros atraem o ar de outras áreas e o sugam para a nuvem,
que vai adquirindo forma de uma vórtice em funil, né? Então, a forma de espiral aí, como nós falamos na atividade de ontem. Nos locais em que esse funil atinge a superfície de vento, atinge a superfície, e os ventos podem ultrapassar a 400 km por hora, né, provocando enormes estragos também. Né? E aqui temos o exemplo de um fenômeno que ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, aí, tá ok? E aí, pessoal, na página 36 tem essas atividades onde que vocês vão fazer pra gente, questões de 1 a 4, né, a 5, e aí vocês vão responder pra gente e nós iremos corrigir na próxima aula aí de geografia, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.